Olá, iniciando nossa aula e hoje nós vamos falar sobre teoria dos números. Essa atividade do portfólio é um projeto de prática do curso de licenciatura em matemática. E vamos falar hoje da decomposição de números inteiros em fatores primos. Iniciando aí, a gente tem que nos ater à teoria, né? E aí os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Sendo assim, nós temos algumas considerações que são importantes sobre os primos. O número 1 não é um número primo, pois ele só é divisível por ele mesmo. Já o número 2 é o menor número primo e também o único que é par. E o número 5 é o único número primo terminado em 5. E aí vai mais uma dica. Os demais números primos são ímpares e terminam com os algarismos 1, 3, 7 e 9. Para saber se o número é primo, precisamos aí realizar algumas divisões com o número investigado. Se o número não for divisível por 2, 3 e 5, continue as divisões com os próximos números primos menores que o número até que. Se for uma divisão exata, resto igual a zero, então o número não é primo. Se for uma divisão não exata, resto diferente de zero, e o quociente for igual ao divisor, então o número é primo. Se for uma divisão não exata, o resto diferente de zero e o quociente for menor que o divisor, então o número é primo. Decompor o número em fatores primos, também conhecido como fatoração, é o processo de representar um número como um produto de números primos. E aqui vai o passo a passo como a gente deve fazer essa fatoração. Primeiro, divida o número dado pelo seu menor divisor primo. Depois, divida o quociente pelo seu menor divisor primo. Repita esse processo até obter o número 1 como quociente. Vamos a um exemplo. Utilizando aqui o número 24. Começamos dividindo o número 24 pelo menor número primo, que é 2. Obtemos o quociente 2. Quociente 12. Então, 24 dividido por 2, 12. Continuamos dividindo o quociente. O quociente 12 pelo menor número primo. Nesse caso, ainda é o 2. Então, 12 dividido por 2, obtemos um quociente 6. Repetimos o processo, ainda dividindo por 2. Agora, obtemos um quociente 3. Agora, tentamos dividir o quociente 3 pelo menor número primo possível. Neste caso, agora, o próprio 3, que é um número primo. Então, a divisão resulta em quociente 1. Portanto, a decomposição de 24 em fatores primos é 2 elevado a 3, pois dividimos o número 24 por 2 por 3 vezes. E depois por 3 uma única vez. Sendo assim, o teorema fundamental da aritmética diz: todo número inteiro maior que 1 ou é um número primo ou pode ser escrito como um produto de números primos. Vamos a outro exemplo, número 36. Começamos dividindo o número 36 pelo menor número primo, que é 2. Então, 36 dividido por 2, resto, quociente 18. Continuamos dividindo o quociente 18 pelo menor número primo possível. Neste caso, ainda o 2. 18 dividido por 2, quociente 9. Agora, repetimos o processo, quociente 9, dividindo agora por 3. Quociente 3.
Agora, tentamos dividir o quociente 3 pelo menor número primo possível. Neste caso, o próprio 3. É um número primo. Então, a divisão resulta em um quociente 1. Portanto, a decomposição de 36 em fatores primos é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, pois dividimos o 36 duas vezes pelo número 2 e depois mais duas vezes pelo número 3.